Oiê, Karina por aqui. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês essa linda peça, é a bolsa Lola. É uma bolsa extremamente versátil, é uma peça de tamanho ótimo, excelente. Eu vou medir com vocês aqui pra gente ver a medida dela. Ela tem aqui, ó, o fundo dela em sintético, nesse esquema oval. Aí é uma bolsa, como eu falei, tem um tamanho excelente. Ela tem fechamento aqui, ó, com 3 botões. Ó, o tamanho dela é excelente. E ela vem também com essa alça, que é a alça regulável de ombro. Olha que alça mais linda. Eu adoro essa alça. É uma alça em sintético regulável de ombro, ó. Pra você usar... e aí você pode usar ela assim, mais com esse detalhezinho, porque isso aqui, ó, solta, essa alcinha solta, ó. Então você pode tirar e usar ela só assim, fica mais dia a dia. Você colocando essa alcinha aqui, ó, dá um quê mais elegante, mas ela tem também um outro segredinho, olha que peça linda. Que a gente fechando aqui dentro, ó, ela tem essas duas alcinhas aqui, ó. A gente fechando aqui dentro e vindo aqui fechando o botão central, ela pega um outro formatinho lindo e ela vira uma bolsa de mão, porque aqui essa correntinha ela vira uma alcinha de mão. E você pode utilizar a peça dessa maneira, na noite. Olha que coisa mais linda e elegante essa peça. Essa é a bolsa Lola. Eu vou passar para vocês agora as medidas que ela tem. Ó, vamos desmontar aqui pra gente ver. Eu vou passar as medidas com ela assim, tá bom? Ó, nós vamos tirar as medidas juntos aqui, ó. Então, aqui na largura, ela tem aproximadamente 25 centímetros. No comprimento, na altura dela, ela tem aproximadamente 20, tá? Tô falando aproximadamente porque ela encolhe aqui, ó, aproximadamente 20 centímetros, tá? Na profundidade aqui, ó, desse fundo, considerando os limites do crochê, né, que a gente faz aqui, a gente aumenta essa base, ela vai ficar com 11 centímetros, tá? Essas são as medidas dessa bolsa fantástica, que eu sempre falo que é versátil, que é 2 em 1, nesse caso 3 em 1, porque se tirar essa, ela também fica bem mais informal. Eu sou apaixonada, eu tenho uma na cor preta, eu sou apaixonada por ela nesse modelo aqui, inclusive, ó, quando vai pra noite, ela fica encantadora, ó. É só fechar o botãozinho do meio, ó, ajudar aqui com a mão pra dar o formatinho, ela fica encantadora. É que ela tá vazia, gente, mas quando enche, ela fica a coisa mais linda pra carregar assim, ó. Linda, linda, linda. Se vocês gostaram, fica por aí. Bora pra aula. Pra fazer essa peça, você vai precisar de um kit bolsa Lola, que você encontra lá na Amalité Acessórios. Eu vou deixar aqui para vocês o contato, vou deixar também na descrição desse vídeo. Mas nesse kit vai vir tudo isso que está aqui na mesa. Vem essa alça de ombro lindíssima, com esse detalhe que eu fico encantada sempre que eu preciso usar uma alça dessa. Vem essa outra alça que ela, ao mesmo tempo que ela é uma alça, ela também é um acessório na peça. Vem esse fundo, vem essa outra peça que para vocês transformarem ela no segundo modelinho. Já vem com botão imantado aplicado aqui, ó, no sintético, que é mais fácil da gente colocar na peça. Vem as duas meia argolas e vem os 3 botões imantados que a gente vai utilizar na peça também. Então, tudo isso aqui que eu mostrei já vem no kit que você compra lá na Amalité Acessórios, que eu tô deixando aqui pra vocês. O contato vai estar também na descrição. Além disso, você vai precisar do fio da sua preferência. O fio que eu sempre gosto de trabalhar aqui é o fio de malha Premium, Extra Premium da Fischer. Eu gosto desse daqui. Eu trabalho com os outros também, mas para este modelinho, eu prefiro esse aqui, ó, que é de 25 milímetros, tá vendo, ó? É o fio de malha Extra Premium. Esta daqui é a cor que a gente vai trabalhar, vermelho. Deixa eu até abrir para vocês verem de perto essa cor. Vocês vão ver durante a gravação. Mas eu sempre gosto de mostrar, porque às vezes vocês querem usar exatamente a mesma cor, quer saber como é que é. Ó, essa é a cor vermelho, tá? É a cor que a gente vai usar para fazer essa peça. Além disso, vocês vão precisar agulhas 2 tamanhos.
agulha número 5 milímetros, para passar nos furinhos da base, e eu vou fazer minha peça com agulha 7 milímetros, e aí você vai sentindo conforme você tá fazendo a sua, se você usa 7 ou se você usa 6, 6,5, tá? Vai depender do ponto seu, como é que vai ficar a sua. A tesourinha para remates. Aqui eu uso o fio de nylon, aquele transparente para costura, mas pode ser o fio que você tá acostumado, uma linha de costura, para você poder colocar os botões imantados e também etiquetas na sua peça. Eu coloco essas etiquetas que eu sou apaixonada. Essas etiquetas também são lá da Malité. Deixa eu colocar outra aqui, ó. As duas são lá da Malité. Olha que coisa mais linda, tá? Além disso, eu sempre peço para vocês, mas você pode usar a que você tem costume, mais uma cola para fazer as finalizações, tá? Eu gosto de usar essa cola de silicone líquida aqui, uso da Círculo há muitos anos e nunca tive nenhum problema. E é isso, bora pra aula! Vamos lá. Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que toda vez que a gente trabalha com acessórios em sintético, quando o corte é feito a laser, que é o caso das peças da Malité, os furos, né? Todo tipo de corte é feito a laser, e aí nesse caso sempre fica algum resíduo, tá? Então, antes da gente começar, é importante que o seu sintético seja higienizado. O meu aqui já está limpo. Se você já está acostumado a higienizar, ok. Se você quiser alguma dica, eu deixo na descrição desse vídeo um vídeo explicativo da maneira exata como eu faço a higienização das minhas peças, tá bom? Então, antes disso, faça a higienização da sua peça, porque senão vai sujar o seu fio, principalmente se você estiver trabalhando com fio claro, tá? Bom, então vamos lá. Como eu falei, eu vou começar com a agulha de 5 milímetros para poder passar aqui, toda vez enquanto a gente estiver trabalhando aqui com os buraquinhos aqui da peça, eu vou usar de 5 milímetros, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar pontos baixíssimos por toda a volta dessa peça. Então, não tem segredo nenhum, ó, eu gosto de puxar aqui o meu fio e eu já vou laçando ele pra lá e pra cá, porque como é baixíssimo, a gente não consegue prender muito, mas eu faço assim, ó, coloco pra baixo, laço aqui um baixíssimo no próximo, ó. Aí eu venho aqui, ó, e ponho ele pro outro lado. Só para ir laçando um pouquinho, tá? Você não precisa fazer isso se não quiser, você pode ir depois na agulha direto, tanto faz, tá bom? Bom, o fato é que aqui nessa carreira, a gente vai fazer baixíssimos por toda a volta. Vou até deixar o meu fio lá, depois eu faço na agulha, só para vocês verem melhor aqui, ó. Então, ponto baixíssimo por toda a volta do trabalho, ó, sem segredo, ó, puxa... Puxou aqui o fio, eu sempre dou essa puxadinha, vocês perceberam que eu faço isso, ó? Eu coloco a agulha lá, laço meu fio e dou sempre uma puxadinha aqui, ó, pra ele não ficar muito repuxado esse ponto baixo, porque depois ele fica assim. E também porque a gente vai trabalhar pontos aqui dentro, né? Então, se eu fizer direto, ele vai ficar um ponto muito repuxado. E como eu não gosto, então eu sempre dou essa levantadinha aqui na agulha a hora que eu trago a laçada, ó, tá bom? Ajudo aqui com a mão. Para o pontinho ficar bem colocado, vai sempre observando se o seu ponto, ele tá ficando tudo do mesmo tamanho, e é isso, a gente vai fazer isso a volta inteira aqui dessa peça, tá? Eu volto quando eu estiver aqui pra gente finalizar aqui juntas. Vai fazendo aí que eu faço aqui. Terminei aqui, ó, fiz o último buraquinho antes do ponto que a gente começou. Posso cortar aqui o meu fio, ó. Porque agora, a gente vai fazer o arremate dele, ó. Pode puxar ele todinho pra fora. E, inclusive, agora a gente vai utilizar uma peça extremamente importante que eu esqueci de falar na lista de materiais, mas que toda crocheteira sabe que a gente sempre usa agulha de tapeçaria pra fazer os arremates, tá? E é com ela que a gente vai fazer aqui, ó. Então, a gente vai colocar este fio aqui, vai passar este fio aqui na agulha. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai simular, aqui nesse espacinho aqui, a gente vai simular uma correntinha dessa. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, por baixo das duas alcinhas, passa o nosso fio, aí a gente volta e coloca aqui dentro do ponto anterior, desse último que a gente fez. Ó, ela vai sair lá atrás, ó. Aí, a gente ajusta aqui, ó, pro fio ficar parecido, do tamanho que tá os outros, sabe? Porque a intenção é que ele simule uma correntinha, ó. Olha só. Ficou bonitinho, tá feito o trabalho. Aqui agora é só arrematar. Aí, cada um tem um jeito de arrematar. Eu gosto sempre de ir colocando esse fio
entrelaçando aqui, ó. Fui pra lá, vou voltar aqui. Não precisa fazer muitas vezes. Se você já tem o seu jeito de fazer, tá tudo bem também. Eu sempre falo que não existe certo e errado nesse processo. O que existe é aquilo que funciona pra você, tá? Então, ó, eu passo um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Aí eu venho aqui, ó, com a minha cola. Eu vou fazer isso com os 2 fios, tá? Eu venho aqui com a minha cola de silicone. Eu gosto de colocar assim, ó, meio escondidinho aqui, ó, um pinguinho da cola. Pronto. E aí eu posso cortar esse fio que sobrou aqui, ó. Prontinho, e deixa ele aí, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro, vou enroscar mais um pouquinho, colocar cola e essa primeira parte tá encerrada. Aí eu volto com vocês, façam já esse arremate, porque senão depois ele fica mais difícil de fazer, tá? Então, vou fazer esse arremate e já volto pra gente fazer a próxima carreira. Ainda com a agulha número 5, porque a gente ainda vai passar dentro dos furinhos aqui da base. Então, agora, a gente vai fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto desse de base que a gente fez aqui, ó. Então, a gente vai lá, pega a agulha, com cuidado, coloca dentro do ponto e ela vai sair lá atrás, ó. Aí, a gente puxa o nosso fio. Se você já tem prática na confecção de bolsas com sintético, você já sabe que essa fase é um pouquinho chata. Se você não tem, vai com calma que vai saindo. Ó, eu já vou deixando esse meu fio aqui, ó, pra eu já ir prendendo ele. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer pontos baixos. O objetivo é que a gente cubra essa beiradinha aqui, ó, desse sintético que ainda aparece, pra preparar a nossa peça pra subida da bolsa, tá? Então, agora aqui, ó, sem segredo nenhum, ponto baixo. Vai no próximo. Ó, eu já vou segurando o fio pra prender. Ponto baixo. Vai no próximo. Conforme a gente vai fazendo, principalmente porque esse fio que eu tô usando aqui é um fio que tem elastano. Eu gosto muito desse fio, mas a gente tem que ter cuidado pra você não puxar ele demais e deixar que o elastano curve a sua peça, tá? Por isso que eu tô sempre puxando a agulha pra cima, ó, porque se você não puxar a agulha pra cima, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Aí você trabalha com o elastano da peça, ó, do fio, ó. Não vou puxar a agulha pra cima, ó, vou prender, ó. Ele ficou preso, tá vendo? Com o tempo a sua peça vai fazendo isso. Por quê? Porque você tá usando o elastano que a peça tem, que esse fio tem, que é 6% de elastano. Então, por isso que eu sempre falo, como tá usando fio com elastano, dá essa puxada na agulha aqui pra cima, ó, tá? Pro ponto ficar soltinho, sua peça ficar bonita. E assim a gente vai indo. Então, essa carreira aqui, ó, vou parar aqui pra mostrar pra vocês. Essa carreira, ela é inteirinha assim, ó. Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajeitando os pontinhos. Depois que eles estiverem todos colocados, eles ficam todos certinhos, tá? Ó, mas percebam como a gente vai construindo aqui esses pontos baixos e ele vai aqui, ó, os pontos vão escondendo essa lateral. Olha que bonitinho que vai ficando. Esse é o objetivo dessa carreira. Então, a gente vai repetir esse processo na carreira inteira, inclusive aqui na volta, onde os pontinhos estão um mais próximos do outro. A gente vai fazer ponto sobre ponto. Essa peça não tem aumento, porque a quantidade de furos já está suficiente. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui de pontos baixos e eu volto aqui, ó, pra gente finalizar essa carreira juntos, tá bom? Façam aí que eu vou fazer aqui também, ó. Finalizei aqui a minha carreira, olha como fica bonito, gente, olha. Eu adoro essas bases assim, ó, quando tá prontinha. Tá vendo? O ponto baixo esconde direitinho o fio, aquela partinha do sintético. Olha que lindo que fica. Aí agora, ó, fiz o meu último ponto, né? E aí eu cortei o fio, porque eu vou fazer esse encerramento. Dá pra fazer direto? Até dá, mas, gente, fica a marca. Se você é uma crocheteira chata, assim, com detalhes, aí você vai cortar igual eu. Se você não for muito, assim, você não liga muito, então você pode ir direto, tá? Então, ó, nesse caso, como é que eu faço? A mesma coisa que a gente fez na carreira de baixo. Cortei meu fio, coloquei aqui na agulha e eu vou simular aqui nesse espaço aqui, ó, eu vou simular, deixa eu ver, colocar a luz mais pra cá. Eu vou simular aqui, ó, essa correntinha aqui de cima, ó, tá bom? Então, como é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez a outra, ó. Vou passar aqui por trás, ó, pegando as duas alcinhas do próximo ponto aqui, ó, que foi o primeiro que a gente fez, ó, coloquei aqui a agulha de trás pra frente, vou puxar esse fio, da mesma maneira eu vou tomar cuidado pra ficar do mesmo tamanho, a correntinha, aí eu volto nesse de onde o fio está saindo, ó, percebo aqui, ó, de onde o fio está saindo, ó, eu coloco lá dentro, mas eu também venho aqui, ó, tá vendo? E eu pego essa argolinha pra ele ficar bem firme. E levo esse fio lá pra dentro.
Aí eu ajusto aqui, antes de fazer qualquer arremate, ó, eu ajusto pra ver se tá tudo ok, ó. Não dá nem pra ver qual que foi, nem eu sei se é essa ou essa, ó. Puxando o fio a gente vê. Tá vendo, ó? Esse é o objetivo, ó. Não dá pra perceber. Aí aqui eu venho com esse fio e vou fazer o meu arremate do jeito que eu tô acostumada. De novo, não tem certo e errado, a maneira como você faz é a que fica boa. Eu gosto de passar esse fio aqui assim, ó, já passo com essa agulha mesmo, ó. Já vou escondendo ele aqui, por baixo de todos os pontos, ó. Ó. Esse tanto já tá ótimo, não precisa exagerar. Ajusto aqui pra ele não, como eu puxei, pra ele não ficar errado. E aí, aqui vou colocar a gotinha de cola e vou cortar meu fio. E aí, eu volto com vocês pra gente subir essa carreira, que aí a gente começa a subir a nossa bolsa, tá bom? Mas olha como ficou lindo. Faz o seu arremate aí pra gente fazer juntas a subida dessa peça. Agora, a gente vai iniciar a nossa primeira carreira de subida da bolsa, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, em qualquer ponto da bolsa, pra gente começar. Aí, como é que eu vou começar, ó? Eu vou trabalhar agora na agulha 7. Aqui é aquele momento que eu falei que você vai ver de acordo com o seu ponto, se a 7 tá boa pra você, ou se de repente você prefere a 6, 6,5, tá? Eu vou fazer na 7. Ó, eu vou vir aqui, eu não vou fazer onde eu encerrei, ó. Esse lado foi o lado que eu encerrei, então eu vou no outro, tá? Mas isso não é uma regra, eu prefiro assim. Ó, então eu vou vir aqui, eu vou entrar no ponto, eu vou pegar uma alcinha de trás do ponto, mas eu vou pegar também aqui, ó, essa alcinha de trás aqui, ó, essa argolinha que fica, tá vendo que o ponto da gente aqui, ó, ele tem a alcinha, que é a alcinha de trás dessa argolinha, que é essa, e tem essa argolinha de trás. Para fazer esses pontos na base, eu gosto de pegar a alcinha de trás e também a argolinha, para que essa primeira carreira de base, ela fique justa, ela não fique uma carreira que solte, que fique frouxa. Quem já tá acostumado a fazer peça aqui comigo, sabe o motivo, eu sempre mostro qual é a diferença, tá? Então, ó, dei a primeira puxada, fiz o primeiro ponto baixo aqui, vou pro próximo, mesma coisa, ó, coloco dentro da argolinha, mas eu pego aquela argolinha lá de trás, já tô segurando aqui o meu fio, ó, pra ir prendendo, dou uma laçada, ponto baixo, ó. De novo, a argolinha de trás, juntamente com a argolinha que fica atrás do ponto, eu vou fazer aqui, ó, só pra vocês verem a diferença, eu vou fazer aqui, deixa eu fazer mais 2 pontinhos pegando a argolinha de trás, e eu vou fazer 2 pontinhos sem pegar a argolinha lá de trás, pra vocês verem a diferença que dá. Por que que eu gosto, pra quem não sabe, né, o motivo, por que que eu gosto... Ó, aqui eu vou pegar apenas a argolinha de trás do ponto, não tô pegando aquela de trás que eu mostro pra vocês, tô só com a alça de trás. Vou fazer aqui meu ponto baixo, vou fazer a mesma coisa em 3 pontos, ó, só pra vocês verem a diferença, ó. Percebam aqui, ó. Aqui é a base da nossa bolsa, é a carreira de subida. Olha como essas que a gente pegou a argolinha, tá firme, ó, não tem vão. Olha aqui onde a gente pegou só a alça de trás, olha o que acontece. Olha o vão que se cria aqui. E é por isso que eu gosto de pegar, principalmente nessas carreirinhas de base, eu gosto de pegar a argolinha lá de trás do ponto, tá? Ó, então, eu pego a alcinha de trás e vou lá na argolinha. Uma dica que eu sempre dou nas minhas aulas para pegar essa argolinha é colocar o dedo aqui atrás do ponto, ó, dessa forma, ó. Você apoia o seu dedo indicador atrás do ponto, que a agulha, ela acaba indo sozinha, ó. Se você segura aqui, na hora que você coloca a agulha aqui dentro, ela entra sozinha lá, ó. Ela já pega a argolinha, tá vendo? Você já fica com a argolinha também na agulha. É uma dica que eu dou pra ficar fácil de você, ó, pegar a argolinha. Ela vai direto, tá bom? Então, assim, ó, essa carreira aqui... é inteirinha desse jeito, tá? A gente vai fazendo aqui, por enquanto a peça tá assim, mas a hora que a gente começar a fazer a curva aqui, ela vai emborcar, ela vai virar, e é exatamente o que a gente quer, porque é a primeira carreira de subida da bolsa, tá? Então, vocês vão fazendo, vai perceber que na curva ela vai começar a virar, que é exatamente o nosso objetivo. Não tem aumento nenhum, é ponto sobre ponto, todos eles dessa maneira aqui, tá? Então, pegando pela alcinha de trás, por que que a gente pega pela alça de trás? Porque a gente quer deixar esse detalhezinho aqui, ó, pra simbolizar a curva da nossa bolsa, a subida da nossa bolsa, tá? Vou fazer aqui, volto pra gente encerrar juntos essa carreira, façam aí também.
Prontinho, ó, já fiz toda a minha volta, ó. Como eu falei, percebam que conforme a gente chega na curva, ó lá, ela vai virando, né? Ela vai emborcando e virando, que é o objetivo nosso, né? Porque é a subida da bolsa. E aí ficou com aquela voltinha que eu comentei com vocês. Então, vamos lá, ó. Eu cheguei aqui, agora a gente vai fazer o fechamento. Fiz o último ponto baixo aqui e a gente vai fazer o fechamento. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó. A gente vai pular esse ponto que tá sem essa alcinha, a gente vai pro primeiro ponto, né, que na verdade é o segundo, a gente fez aqui, esse aqui é o segundo, é o primeiro que tem a alcinha. A gente vai lá, igual a gente fez mais ou menos no fechamento do outro que a gente tava com a outra agulha. A gente vai pôr a agulha nas duas alças, de trás pra frente, vai puxar aqui, ó, essa laçada, a gente leva pra lá, ó, tá? Ó, perceba, a gente já formou aqui, ó. Aí a gente vai colocar a nossa agulha aqui mesmo onde a gente tá formando, ó, tá vendo? E vai laçar, ó, tá vendo como fica? E vai colocar aquela laçada ali, ó. Aí a gente vem aqui, ó, e puxa essa laçada pra fora. Ok, fiquei dessa maneira, ó. Agora, aqui nesse primeiro, somente, gente, no primeiro ponto da carreira. Os demais não serão assim, vocês vão ver por que eu tô falando isso. Gente, eu tô aqui executando, né, tô fazendo a subida da bolsa, e aí eu quis parar pra vir aqui, mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz de diferente aqui, eu achei que ficou melhor. E quem já me segue aqui há mais tempo sabe que eu sou desse jeito. Eu poderia simplesmente cortar o vídeo, não falar sobre isso e bola pra frente, mas eu gosto de mostrar, se alguma coisa dá errado, eu sempre volto pra mostrar, ou se no meio do caminho eu percebo algo, como é o caso agora, que fica melhor, eu gosto de vir mostrar, sem ficar fazendo edição de vídeo, cortando como se tudo fosse perfeito. Até porque, pra mostrar pra vocês, principalmente quem tá iniciando, que a gente pode errar, você pode errar, eu posso errar, e quando a gente mostra como a gente resolve um erro, a gente ensina pra vocês também a solucionarem problemas, tá? Então, o que eu quero vir mostrar aqui pra vocês, ó. Eu ensinei vocês, na virada aqui da carreira, né, quando a gente vai fazer a subida da carreira, eu falei que no primeiro ponto era pra gente dar uma laçada antes, né, e depois vir aqui, foi assim que eu ensinei vocês a fazerem, ó, certo? Pra gente ficar com aqui gordinho. Muito bem, só que aí, o que eu percebi aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui dentro pra vocês. Vamos ver se eu consigo aqui, ó, mostrar pra vocês, ó. Vamos ver se a luz ajuda. Ó, vocês conseguem perceber? Ó, vocês conseguem perceber que aqui dentro, ó, lá no comecinho, a gente tem umas argolas, deixa eu pegar outra agulha, ó, a gente ficou aqui com umas argolas, ó, aqui, umas alças maiores, ó, a gente ficou aqui nessas carreiras, eu tava fazendo fechamento do jeito que eu ensinei pra vocês, ó, dá pra ver aqui, ó. E aí, aqui pra cima, percebam que tá o ponto normal, parecendo o avesso de um ponto normal, ó, aqui já não tem mais, ó, ela vai até aqui já não tem mais, por quê? O que eu fiz? Eu não dei a laçada anterior e eu não achei que ficou feio aqui fora. Lembra que eu falei para ele ter volume, o ponto não ficar magrinho? Mas não ficou, ó, o ponto tá normal, a gente nem percebe onde é que a gente começa e termina a carreira, ó. O ponto tá normal. Então, o que eu tô fazendo? Normalmente, ó, subi aqui, o que eu faço? Eu venho direto no buracão, com duas mesmo, eu tiro, faço a correntinha e vou pro próximo aqui, ó. Então, eu não tô dando aquela laçada anterior no primeiro ponto da carreira que eu comentei com vocês. E eu achei que tá ficando melhor. Aqui fora não tá ficando magrinho o ponto e lá dentro não tá ficando, tá vendo? Não fica com a gordurinha que a gente chama. Então, eu quis dividir isso aqui com vocês. Agora, a gente não precisa mais dar laçada. O que a gente vai fazer nessa carreira? Porque eu já tenho uma laçada aqui na agulha, ó. Então, agora, eu vou colocar aqui no próximo ponto, laço, puxo, fico com duas. Venho no próximo ponto, laço, puxo, fico com três, tá vendo? Aí eu vou dar uma laçada e tiro os três de uma vez. Ó, minha agulha escapou, mas é isso aqui, ó. Tiro os três de uma... A gente vai repetir na próxima, tá? Não se preocupem, ó. Tiro os três de uma vez e faço o quê? Uma correntinha. Sempre uma correntinha depois que você termina um ponto fantasia. De novo, ó. Eu venho aqui, ó, no próximo... Dou uma laçada e trago o fio, vou no outro, dou uma laçada e trago o fio, fiquei com 3 na agulha, eu puxo, tiro todos, oh, meu Deus, tá escapando a minha agulha aqui, tiro todos e faço uma correntinha, de novo.
Vou no próximo, dou uma laçada e tiro. No outro, dou uma laçada e tiro. Tô sempre subindo essa agulha para ficar aqui na altura. Dou uma laçada, tiro os 3 de uma vez e uma correntinha. Olha como o ponto vai ficando, ó. Ele vai ficando bojudinho assim, ó. Novamente, vamos lá. Essa carreira vai ser toda assim, vou fazer mais uns 2 ou 3 pontinhos com vocês, ó. Então, no próximo eu coloco a agulha e puxo, no próximo coloco a agulha e puxo. A gente vai trabalhar sempre 2 pontos de base de uma vez, tá? Ó, fico com 3 na agulha, dou uma laçada, tiro os 3 e faço uma correntinha. A última vez, no próximo e puxo, no próximo e puxo, dou uma laçada, tiro os 3 e faço uma correntinha. Então, essa carreira aqui, ó, ela vai ser todinha dessa forma, ó. Ela vai ficando assim. Ela fica com esses intervalinhos aqui, ó, esses espaços que a gente vai usar na próxima carreira e em todas as outras depois, tá? Ó, então, ele vai ficando assim, esse é o ponto fantasia. Eu vou fazer toda a volta desse jeitinho que eu ensinei pra vocês e eu volto quando chegar aqui pra gente encerrar juntos, pra vocês verem como que eu tô fazendo o encerramento dessa subida, tá? Então, façam aí, se tiverem dúvida, volta o vídeo. Essa volta todinha é desse jeitinho aqui que a gente tava fazendo, tá? A gente se encontra aqui, ó. Cheguei aqui, fiz o meu último ponto, tá vendo? Ó, trabalhei os 2 últimos aqui, fiz meu último ponto. Fiz já a minha correntinha. Aí, agora aqui, ó, vou subir essa alça. Vou vir aqui na primeira que a gente tem aqui, ó, do primeiro ponto. Coloco minha agulha de trás pra frente. Levo essa laçada lá pra trás. Aí, aqui, ó, deixar até de cima pra ver melhor. Percebam que a gente tem essa laçadinha que a gente tá formando aqui e tem a de trás. A gente vai entrar na de trás, ó. Entrei na laçadinha de trás, prendi o meu fio ali, ajusta se você não quer que ele fica tão largo. E aí, aqui que eu vou puxar o meu fio e subir, ó, tá? Aqui que eu vou começar. A gente vai trabalhar, a gente tá aqui, né? A gente quer trabalhar aqui no próximo ponto. Deixa eu mostrar com outra agulha. Voltei aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui, ó. Eu falei no próximo ponto, mas na verdade a gente vai fazer o próximo ponto, né? A gente vai sempre trabalhar agora essa carreira, sempre aqui, ó, no segundo ponto, tá vendo? O nosso ponto fantasia, a gente trabalhou 2 pontos, né? Ó, sempre 2 pontos. E a gente vai trabalhar sempre no próximo ponto, ou seja, no segundo ponto. Então, a gente aqui já tá, né? Porque a gente começou a carreira aqui neste ponto, então a gente vai trabalhar neste ponto aqui. Por isso que sempre o primeiro ponto da carreira, só o primeiro ponto da carreira na hora da subida, a gente vai dar uma laçada antes, porque a gente já está aqui. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar sempre no segundo? Então, a gente vai pular esse primeiro, vai pro segundo, ó, o segundo ponto. Então, vai pro ponto que tá na cabeça dele, agora não precisa mais dar laçada antes, tá? É só no primeiro ponto da carreira. Ó, coloco aqui, dou uma laçada, fiquei com 2 na agulha. Aí, eu venho aqui, ó, na direção desse segundo ponto, nesse buraco. Percebam que aqui, ó, tem esse fio aqui, ó, tá? Não é pra pôr aqui, senão você põe no próximo ponto. É encostadinho mesmo aqui, ó, na lateral desse ponto que a gente tá trabalhando, ó. A gente vem aqui nesse buraco, até porque a gente vai preencher ele, dá altura nesse fio, puxa, tira todos e uma correntinha, de novo. A gente vai pro próximo, a gente pula esse, que é o primeiro, vai pro segundo, dá uma laçada aqui na cabeça do ponto, segue na lateralzinha do ponto, dá outra laçada, aumenta para você ter volume nesse ponto, tira todos de uma vez, uma correntinha. Ó como ele vai ficando. Ele vai ficando com essa alcinha aqui entre os motivos, ó, é isso mesmo, tá? Entre o ponto fantasia. A gente pula o próximo, vai para a cabeça do próximo, que é o segundo ponto do motivo de baixo, puxa, encostadinho no segundo ponto, coloca a agulha. A agulha já tem o lugar certo de entrar, né? Vocês percebem que tem o buraco ali esperando por ela. É um ponto muito fácil de fazer, inclusive, gente. É uma repetição fácil, depois que você pega o jeito, é muito rápido, ó. De novo, pula o próximo, vai no próximo, dá uma laçada, encostadinho no ponto, no buracão que aparece pra gente, outra laçada, dá a altura do fio, tira todos, uma corrente. Ó, deixa eu soltar meu fio aqui, senão ele vai ficar repuxando. Ó como ele vai ficando, ó. Tá vendo que bonito? Vou fazer mais alguns rapidinho aqui, porque a sequência é a mesma. E daqui pra frente,
É só assim, tá? Essa primeira carreira e a segunda foram diferentes, mas essa carreira que eu tô ensinando agora é a carreira que vocês vão fazer desse jeito em todas as carreiras até a gente chegar lá em cima na finalização. Então, vamos lá. Pula o próximo, que é o primeiro, vai no segundo ponto, uma laçada lá na cabeça do ponto, outra aqui na lateralzinha, preenchendo o buraco, tira todos juntos, mais uma correntinha. Pula um, vai no próximo, mais uma laçada no pé aqui do ponto, na lateral, na verdade, uma correntinha. Olha só, deixa eu tirar esse fio daqui. Pronto. Olha, ele vai formando, que bonito que vai ficando. Vou fazer só mais dois aqui com vocês, já fiz a correntinha, então, ó, pulo o próximo, vem no próximo, uma laçada, mais uma laçada aqui no buracão, da altura, puxa, tirar todos, uma correntinha. Pulo o próximo, vai no outro. Na lateral do ponto, que é no buracão, tira todos, uma correntinha. E assim vai ficando a nossa peça. Olha o desenho como vai ficando bonito, ó. Tá? Como eu falei, percebam que sempre entre os motivos fica essa laçadinha que some depois quando a gente vai trabalhar o próximo ponto aqui. Ela, né, a gente preenche aqui, ela fica menos evidente, não é que ela some, ela fica menos evidente, mas esse é o intuito, ó, do ponto ficar assim, ó, umas almofadinhas intercaladas, e depois de pronto ela vai fazendo uma diagonal. Daqui pra frente, gente, vai ser sempre assim. Todas as carreiras serão iguais essa última que eu ensinei. Agora, vocês vão fazer, a gente precisa ter uma quantidade de 13 carreiras contando a partir daqui. Eu preciso de 12 carreiras com esses motivos aqui, ó. Mas se você achar melhor contar a partir dessa alcinha aqui, ó, tá vendo? Para facilitar a contagem, a gente tem essa alcinha que a gente fez na virada. Então, a partir dessa alcinha, e aí contando inclusive essa, a gente precisa de 13 carreiras, tá? Se você for contar só os motivos, que são só essas bolotinhas aqui, aí são 12 carreiras. Então, não tem segredo. A gente vai fazer agora até chegar à quantidade de 12 carreiras de motivo, ou 13 a partir daqui, fazendo exatamente o mesmo ponto, subindo exatamente da mesma maneira. Quando chegar no final, lembra, né? É só voltar o vídeo e vocês vão ver. Lembra que esse último vai ficar sozinho, porque é o ponto que a gente pula, então a gente prende o fio aqui para começar tudo de novo, tá bom? Se tiver dúvida, volta o vídeo. Eu vou voltar aqui quando eu já tiver com as minhas carreiras todas prontas pra gente fazer o fechamento e fazer as duas últimas carreiras da peça e depois toda a finalização, que é justamente o que dá o charme para essa peça, tá? Então, vou fazer aqui, vocês façam aí. Se tiverem dúvida, é só voltar o vídeo. Gente, ó, já fiz aqui as minhas 12 carreiras de ponto fantasia, tá vendo? Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Só que antes, o que eu vou fazer? Que eu já quero tentar aproveitar, vou fazer aqui junto com vocês, ó, para não ter que costurar na mão. Já quero colocar essas duas meia argolas enquanto eu faço essa carreira de ponto baixo. Então, o que eu vou fazer, ó? A gente coloca a bolsa bem, tá vendo, ó? Bem retinha aqui. Pra gente, porque como é uma bolsa feita em circular, pode acontecer do ponto entortar, ele é um ponto já tombado, então a gente divide a peça assim, ó. Você pode contar, ele tem 51 pontos aqui, mas eu prefiro sempre fazer assim. Todas as vezes que eu vou por zíper, botão, eu faço dessa maneira, ó. Aí eu vou colocar aqui um marcador, só pra gente saber onde é o centro, no canto de cada, né, nos dois cantos, onde é o centro do canto da nossa peça, ó. Pra gente se organizar mais ou menos e saber onde que essa meia argola deve entrar, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, marquei os dois cantos, tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar, como a gente tava fazendo até agora, leva essa alcinha lá pra trás, ó, tá? Ó, levei. Só que, até agora, a gente tava voltando nesse anterior aqui, ó, nas duas alcinhas. Agora, a gente vai voltar aqui, ó, em uma alcinha só, tá? Ó. E aí, eu prendo aquele fio. Pulando um, como a gente tava fazendo até agora, mas em uma alcinha só. E puxei aqui, ó, dei uma laçada e posso fazer o meu primeiro ponto baixo. Aí, eu venho no próximo, que é justamente essa laçadinha aqui, ó, que eu acabei de formar, ó, que eu simulei, e faço mais um ponto baixo. Percebam que eu também peguei só a alcinha de trás, ó, deixei a argolinha da frente aqui, ó. Aí, eu vou no próximo, ó, somente a alcinha de trás. No próximo, somente a alcinha de trás.
Tô fazendo ponto baixo, ó, pegando só pela alcinha de trás. No próximo, somente a alcinha de trás. Aí, aqui, ó, que a gente vai ver se a gente consegue colocar, ó, se o meio tá mais ou menos aqui, eu vou tentar trabalhar, não sei se eu consigo trabalhar 4 pontos nessa argola. Quanto mais pontos a gente põe dentro da argola, mais firme ela fica. Eu sempre gosto, mas eu acho que aqui vão dar 2 pontos, ó, vocês percebem aqui? Eu acho que são os 2 pontinhos centrais. Vamos lá. Então, vou fazer mais um ponto aqui, ó. Vamos ver esse próximo, se eu consigo colocar. Deixa eu tirar meu marcador. Se eu consigo prender a alcinha aqui, ó. Vamos tentar aqui juntos, ó. Vou segurar a alcinha aqui. Ó, vou dar a laçada por dentro da alcinha. Fiz um ponto baixo. Por dentro da meia argola. Mais um, ó. Opa, bati, desculpa, gente, mas eu pra ver aí, né? Ó, acho que dava pra eu colocar mais um. Talvez desse, mas acho que não é necessário. Ó, se eu arrastasse ela pra lá, eu conseguiria colocar mais uma ainda, mas ele ia repuxar a bolsa e eu não quero que isso aconteça, tá? Então, agora aqui, ó, eu sigo normalmente fazendo, ó, um ponto baixo pra cada ponto de base, pegando ali, ó, só pela alcinha de trás. A bolsa tá alta e a altura do meu telefone aqui que tá gravando pra vocês tá baixa, por isso que eu bati agora pela segunda vez aí pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir aqui, ó, fazendo essa carreira de pontos baixos, pegando aqui pela alcinha de trás, deixando essa argolinha na frente, até chegar do outro lado pra gente colocar juntas a outra meia argola, tá bom? E aí eu volto quando eu estiver aqui, ó. Façam aí também, ó, até chegar aqui, tá? Uma carreirinha de ponto baixo, sem aumento nem nada, ponto sobre ponto. Olha, gente, deixa eu até colocar em outra posição pra ver se ajuda aqui. Subi um pouquinho aqui a câmera pra ver se dá pra vocês verem melhor. Ó, eu cheguei aqui, já tô perto do meu outro marcador. Inclusive, o fio do meu primeiro novelo tá acabando e já eu vou falar com vocês sobre isso. Ó, cheguei aqui perto do outro marcador. Então, eu vou tirar o marcador. Eu já dei uma olhadinha aqui, ó, colocando a bolsa assim, em pé, como eu ensinei vocês, ó. E mantendo aqui essa outra argolinha retinha aqui, ó. Fechando bem a bolsa, ele vai dar certinho nessa posição. Mas depois que a gente coloca, a gente ainda checa se tá certinho, se não tá torto, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar, igual eu fiz da outra vez, tá? Eu vou colocar aqui a meia argola, vou passar a agulha por dentro dela, vou lá no próximo ponto, só pela alcinha de trás. Aqui, inclusive, se eu quisesse colocar, pegando as duas alcinhas pra ficar mais firme, eu até poderia, tá? Ia dar uma diferencinha na bolsa só na lateral, né? Porque ela ia ficar, não ia aparecer isso aqui, mas não teria problema. Mas eu vou fazer só pela de trás mesmo. Ó. E aqui eu sigo, normalmente, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês, ó. Mas ficou desse jeitinho aqui, ó. Vamos ver, inclusive, se ela tá torta, ó. Vamos observar, que isso é importante. Se tiver torta, a gente muda a posição. Ó, mas não está, tá vendo? Ó, não está. Tá certinho, ó. A gente vê por aqui, ó. Estão vendo? Ó. É isso aí. Eu vou terminar aqui, tá bom? E já venho pra fechar aqui com vocês. Gente, ó. O meu fio acabou aqui, tá vendo? E aí, lá na descrição dos materiais, eu comentei com vocês que a gente precisa de 2 novelos, né, do fio da Fisher. Mas, na verdade, a gente usa um novelo e um pouquinho, ó. Eu tinha essa sobra aqui de um outro trabalho que eu fiz, e ela vai ser mais do que suficiente pra gente terminar a peça. Então, assim, é um e um pouquinho. Então, eu vou falar 2 coisas aqui. Ou você já aproveita e compra 3 novelos, porque com 3 você faz 2 bolsas dessa. Ou então, se você achar que vale a pena, você pode fazer uma carreira a mais. Ao invés de fazer 11, você faz 12, você faz 11 carreiras dessa. Só que você vai perder um pouquinho na altura e vocês vão ver depois, na hora que a gente for
dar o esqueminha pra bolsa, fechar ela, tudo, você vai perceber que talvez você perca um pouquinho nessa altura, mas você pode fazer o teste caso você não queira comprar mais um novelo, tá bom? Aí agora, eu também quero aproveitar, eu até tenho um vídeo, se vocês olharem os shorts aí, tem um vídeo como eu ensino como é que eu emendo o fio, dependendo do caso, se eu não quero dar nó. E aí eu vou fazer isso aqui ao vivo com vocês, pra vocês verem como é que eu faço, ó. Eu puxo aqui, né, meu fio terminou aqui, ó, então eu puxo essa última argolinha que eu tava trabalhando, venho aqui, ó, coloco a minha agulha aqui, deixa eu aproximar pra vocês verem melhor. Ó, coloco a minha agulha aqui nessa alça, ó, tá vendo? Tá saindo daqui a argola. Eu coloco aqui e aqui, uma perninha aqui, ó, puxo o fio. Puxei o fio aqui enroscou no outro, deixa eu puxar o outro, ó. E vou trabalhar aqui normalmente, ó. Seguir normal. Aí, aquela alcinha que a gente tinha deixado lá, aqui, ó. A gente vai pegar o fio dela e vai puxar. Ó, puxei. Ficou aqui. Depois é só arrematar, ó. Ela não desmancha o ponto, tá vendo? É assim que eu faço a emenda quando eu não quero dar nó. Aí aqui, ó, já tô chegando no final. Então, eu vou fazer aqui, ó, rapidinho. Os pontos que faltam. Pra gente subir a próxima carreira juntos. Ó, tô fazendo aqui, ó, o último ponto da carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos em cima dessa, pra gente finalizar essa peça, essa parte aqui da execução do crochê. Então, como é que a gente faz? Como a gente tem feito até agora, vai pro próximo, leva essa argolinha lá pra trás. A diferença é que agora, ó, a gente não vai mais no de trás, a gente vai aqui mesmo onde a gente tá simulando, vai colocar essa agulha aqui, prende essa alcinha, e aqui mesmo que a gente vai puxar aqui pra fora o fio. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar pontos baixíssimos na volta toda, ó, sem segredo. Ó, ponto baixíssimo atrás de ponto baixíssimo. Estão vendo? Deixa eu soltar um pouquinho do meu novelo aqui. Ó. E assim a gente vai fazer a volta toda. Então, eu vou fazer toda a volta aqui e eu venho para finalizar aqui com vocês e depois para colocar os acessórios, ensinar para vocês como é que a gente monta essa peça, tá? Só fazer ponto baixíssimo sobre toda essa volta aqui. Façam aí que eu vou fazer aqui. Ó, já finalizei aqui, ó, tá vendo? Fiz aqui o último ponto. Agora, a gente precisa simular aqui esse último, né? Então, já cortei meu fio, vou puxar. É aquele fechamento básico, invisível, tá, gente? Vou colocar esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Ó, venho aqui no próximo, no primeiro que a gente fez, né? No primeiro baixíssimo que a gente fez, ó. Passo aqui atrás das duas, ó, né? Trago esse fio pra cá. Ai, aqui entrei na de baixo, não. Aqui, trago esse fio pra cá, ó. Sempre observando aqui, ó. Pra ele ficar igual, né? Pra gente simular mais ou menos igual. Ó, aí levo, põe aqui no meio desse de trás, que é de onde tá saindo o outro. Olha onde ela tá entrando lá atrás pra não estragar o trabalho. E fecho aqui, ó, mantendo o mesmo tamanho sempre, ó. Procurando ver como é que tá aqui pra não ficar diferente, ó, tá vendo? E pronto, fez isso, agora é só arrematar aqui, vou arrematar esses outros dois também. Aqui a peça ficou certinha com relação... Aqui as duas meia argolas, ó. Aí, eu vou fazer o seguinte agora, e vocês vão fazer também aí. Eu vou arrematar esse fio, esses outros dois fios também. E aí, eu volto pra gente colocar os botões e os outros acessórios que vem no kit pra gente montar a bolsa nos dois formatos que ela pode ser utilizada, tá? Façam aí que eu vou fazer aqui também. Agora, gente, a gente vai aplicar na peça
isso daqui, ó. Essas duas peças que é o botão imantado que já vem aqui no sintético. E aí, como é que a gente vai fazer isso, ó? Como é que eu faço? Eu gosto de colocar com o próprio fio. Pra ficar delicadinho, eu vou cortar esse fio pela metade, ó, tá vendo? Porque como ele é grossinho, eu vou cortar esse fio pela metade, tá? Só pra não ficar grosseiro na hora de passar. Pra gente ter fio, peguei um pedacinho aqui, ó, não precisa de muito, pra gente costurar na peça. Então, eu vim aqui pra mostrar como é que eu faço e ficar a dica pra vocês. Já volto. Vou só cortar aqui no meio. Ó, já cortei, ele ficou mais fininho, mais delicado pra gente aplicar na peça. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Onde que eu vou colocar esses... isso daqui? Ó, deixa eu afastar um pouquinho a câmera pra vocês verem um pouquinho mais de longe. Vamos lá, ó. Nossa peça tá aqui, né? A gente vai colocar aqui na direção, ó, das duas meia-argolas, tá bom? Só que em que posição? Tá vendo essa carreira? A gente percebe a nossa carreira de ponto baixo, porque a gente tem as argolinhas aqui, ó. A gente vai pôr abaixo das argolinhas, ó. Abaixo das argolinhas, tá vendo, ó? O ponto baixo tá aqui, ó, todinho. A gente põe abaixo dela. E exatamente na direção que a gente tem a nossa meia-argola. E em que posição? Nessa posição aqui, tá? Não é assim, é assim, ó. Desse jeitinho. Eu vou fazer fora da câmera, porque eu não consigo, pelo celular olhando, não vai ficar reto. Mas, ó, vamos lá. A gente ajeita aqui a peça, se você quiser prender aqui, se for mais fácil pra você, pôr uma presilha, qualquer coisa. Pra ver a direção aqui. Aí, aqui a gente vem com a peça, ó, na mesma direção e vai prendê-la abaixo desses pontos, dos pontos baixos que a gente fez aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá? É abaixo dos pontos baixos. Não prende aqui, prende abaixo, aqui, tá bom? Eu vou fazer isso dos dois lados. Aí, a costura aqui, gente, ela é simples. Eu vou tentar fazer junto com vocês, mas é que eu não tô enxergando. Eu tô com receio de não ficar certinho. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma aqui com vocês. Deixa eu passar aqui o fio na minha agulha. Que a posição que eu tô aqui não tá muito legal pra eu fazer essa costura. Mas eu vou tentar fazer pra vocês... Tentar fazer uma, ó. Tá aqui na direção, então eu venho aqui na mesma direção, abaixo aqui dos pontos altos, ó. Tá vendo? Tá na mesma direção, abaixo dos pontos altos, ó. Aí, eu vou vir de fora pra dentro mesmo, depois eu vou esconder esse fio lá fora, ó. Venho aqui. Deixei um pouquinho do fio lá pra correr e poder esconder. Aqui eu vou fazer um X, gente, ó. Ó. Sem estragar o fio, tá? Sem entortar e sem estragar. Quando a gente coloca aqui, a gente tenta achar a melhor posição pra ele sair lá atrás, lá fora, no caso, né, ó, fora da bolsa, ó. Sem fazer isso aqui, ó. Tá vendo que tá furando o fio? A gente ajuda com a mão, da maneira que a gente puder, pra não desfiar o nosso fio, ó. E não subir a peça também. Ó, aqui, se eu pôr aqui, ele vai subir, tá vendo? Eu não quero que suba. Então, eu vou em outro espaço, ó. Eu vou pra baixo. Esse cuidado a gente tem que ter, porque a posição da peça, ela tem que ser certa. Ó, consegui fazer sair aqui. Ó. E fiz uma diagonal aqui, ó. Agora, aqui fora, tem que ter cuidado pra você esconder esse fio, ó. Onde que eu quero ir? Vamos lá. A gente vai vir pra cá, né? Eu vou subir reto aqui, ó. Eu tô aqui embaixo, né? Tô na direção aqui deste ponto e eu quero subir pra cá. Então, eu vou subir reto aqui, mas um reto que não destoie aqui do trabalho. Vamos ver, ó. Ó, já senti aqui, ó, que ele saiu lá dentro. Vamos ver como é que fica lá fora? A gente tem que ir olhando pra não ficar feio. Ó, não ficou perceptível não, tá vendo? Ok. Agora, eu vou fazer o X aqui dentro, ó. E, de novo, tentar achar um lugarzinho lá fora, conseguir. Ó. Olha lá. Consegui fazer o X, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou voltar esse fio, ó. Eu vou dar uma escondidinha nele aqui por fora, ó. Escondi e vou voltar esse fio lá pra dentro da minha peça, ó, de maneira que não apareceu lá, tá vendo? Ó, porque eu vou arrematar ele aqui pra dentro.
E antes de arrematar, a gente vai conferir se ele tá na posição certa. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. Ó. Vou achar um cantinho pra eu esconder, eu sempre escondo antes. Ó. Caminho com ele aqui, ó. Consegui. Vou passar aqui pra dentro. E aqui saiu no furinho, não quero que saia no furinho, ó. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, fora do furinho. Tá? Vou trazer pra dentro. Saiu até perto do outro, é fácil pra arrematar, ó. Tá? Então, aqui não ficou aparecendo, a gente conseguiu prender ele aqui, ó. E agora, eu vou arrematar aqui, tá? Como é que eu vou arrematar aqui? Eu vou dar um nozinho, vou caminhar com eles por dentro, vou colocar um pingo de cola e é isso. Antes, é claro, de fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e ver se ele andou. Lembra que eu falei que ele não pode andar? Ó. Vou colocar a bolsa reta aqui e ver como é que ele tá lá, ó. Minha argola tá aqui e ele também tá aqui. Tá ótimo. Perfeito. É isso que eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou costurar do outro lado e volto aqui com vocês pra gente colocar os botões, tá? Os outros botões. Pronto, gente, ó, eu já prendi dos dois lados, tá vendo? Ó, agora eu vou colocar aqui um estojo dentro da bolsa, só pra dar uma preenchida aqui no fundo dela, porque agora, ó, qual que é o objetivo? A gente vai identificar aqui o meio da bolsa certinho. A gente pode fazer isso do meio tradicional também, não tem problema, a gente já vai fazer, porque qual que é o objetivo aqui, ó? Que a gente feche a bolsa nessa posição. Vocês se lembram daquela corrente que vem como acessório? Essa corrente aqui, ó. Essa corrente, ela tem dupla função. Ela tem a função de ficar aqui, ó. A gente coloca ela aqui dos dois lados, ó. E ela fica aqui apenas como acessório da bolsa, quando ela tá sendo usada nesse formato, ó. Que lindo que ela fica. Mas ela também tem a função de alça, quando a gente transforma a bolsa em uma espécie de um triângulo, não chega a ser um triângulo, mas quando a gente transforma a bolsa, coloca nesse formato, ela se transforma numa alcinha aqui, ó. E aí vira uma bolsa de mão nesse formato. Olha que linda. Não sei se já tá dando para imaginar como é que vai ficar. Então, por isso que agora a gente vai identificar aqui o meio. Eu vou tirar ela, a gente põe no final, foi só para vocês entenderem. Agora, a gente vai colocar o primeiro botão, são 3, lembra? A gente vai pôr o primeiro botão imantado, que vai ser exatamente no meio. Então, assim, ó, eu vou identificar, eu fui testar aqui pra ver se tava tudo certinho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no meio. Eu vou identificar, eu vou contar os pontos, vou identificar, vocês vão fazer isso também. Eu vou identificar o meio da minha peça aqui, dos dois lados, pra eu colocar o primeiro botão imantado. Vou só contar os pontos aqui e já venho. Ó, eu já identifiquei aqui, ó, o meio da minha peça, que no meu caso deu aproximadamente 12 pontos a partir daqui da argola, eu contei, tá vendo, ó, contei a partir daqui da argola, 12 pontos, mais ou menos, né, lembrando que ele tem que ficar no meio, aqui também vale o golpe de vista, ó, observem. Deixei marcadores para facilitar. O que que eu quero falar para vocês que é importante agora nesse momento? A posição desse botão, e vocês vão entender o porquê, deixa eu tirar aqui esse estojo, vocês vão entender o porquê a hora que a gente for colocar os outros dois, lembrando que são 3. Então, a posição desse botão, a gente vai colocar o botão agora exatamente, né, na direção que a gente tá, mas aqui em cima, esse botão do meio, ele fica exatamente em cima da carreira de pontos baixos que a gente fez, tá? Então, se aqui mais ou menos é o meio, vou centralizar meu botão e vou costurar ele aqui, ó, em cima, tá? Na carreira mesmo. Vou fazer isso com agulha de costura invisível, você pode fazer com a cor do fio, a que você já tá acostumado, é costura normal, tá? Então, eu vou costurar ele aqui, vou costurar o outro do outro lado, também aqui centralizando, lembrando que é em cima da carreira de ponto baixo, tá? E aí, eu volto pra gente checar como ficou e pregar os outros 2 botões pra ir dando formato na peça. Prontinho, já costurei, inclusive já costurei, ó, todos os meus botões, já costurei aqui a minha etiqueta, e aí eu vim aqui pra dar orientação pra vocês de costura e montar a peça juntos. Gente, ó, o que que a gente vai fazer aqui? Eu falei pra vocês que eu ia costurar o botão e eu dei a orientação de vocês costurarem o botão, esse primeiro botão, na carreira aqui de ponto alto, né?
Foi isso que eu falei pra vocês, ó, costura esse botão do meio na carreira de ponto alto. Então, ele tá bem no centro da peça e em cima da carreira de ponto alto. Aí, o que que vocês vão fazer, ó? Eu vou até aproximar para ficar mais fácil de mostrar. Vocês vão contar aproximadamente, ó, 1, 2, 3, 4 pontos e fazer uma marcação aqui no quinto e no outro lado também, ó. 1, 2, 3, 4, uma marcação no quinto, que é onde a gente coloca os dois outros botões. Só que percebam que eles estão mais para baixo. Esses dois botões a gente põe abaixo da carreira de ponto baixo, ó. Abaixo da carreira de ponto baixo. A gente faz isso dos dois lados, ó, tá? Por quê? Porque quando a gente usa a nossa peça nesse formato aqui, ó, que é um formatinho, deixa eu pôr mais longe, que é um formatinho que cabe mais casual, aí a gente vai pegar aqui, ó, e já vai começar a montar, ó. Vou colocar aqui a minha corrente, que como eu falei, ela serve tanto de detalhe como de alça. Então, ó, nesse formato aqui, ó, ela fica como detalhe. A gente tem essa alça, que é a alça regulável, né, ó, que deixa a peça super linda. E aí, ela fica como detalhe, que inclusive é opcional. Ah, eu vou sair mais informal? Pode tirar e sair só com a peça assim. Ou eu quero, mesmo com a alça de ombro, ficar... Por isso que eu falei, ela tem várias versões, ó. Mesmo com a alça de ombro, eu quero usar a peça com essa corrente caída para dar um detalhe, fica ótimo também. E ela tem esse outro formatinho aqui, ó, que quando a gente fecha aqui essa parte interna dela, ó, e aí a gente fecha os botões do meio, claro que sempre ajudinha com a mão para ela ficar bonitinha, ó. A gente fecha o botãozinho do meio. Olha que formatinho mais lindo que fica essa bolsa. Só que aí você usa ela, essa alcinha, como alça de mão. Você vai usar a bolsa assim, ó. Olha que coisa mais linda que fica essa peça. Ela é versátil, você pode usar ela de várias maneiras, ó. Por isso que a gente coloca esses botões aqui, entendeu? Ó, que os botões ficam escondidos aqui. E mesmo assim ela cabe bastante coisa, tá? E olha que linda, uma versãozinha de uma bolsinha de mão. Por isso que a gente coloca os botões dessa maneira. Ou então, solta aqui e usa ela como uma bolsa maior. E aí, como eu falei, você decide se você quer deixar essa correntinha para ficar mais formal, ou se você quer tirar e usar só com a alça de ombro, que por sinal é lindíssima essa alça com esse detalhe aqui na lateral. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se você não é inscrito, então aproveita, já se inscreve. Se você chegou até aqui é porque você está gostando dessa aula, então aproveita, já se inscreve no canal, deixa aí a sua curtida, seu comentário para eu saber se está dando para acompanhar as aulas, se você tem alguma sugestão, que cor você está fazendo sua peça, de que cidade você fala. Curte, comenta, compartilha. E se você também não me segue ainda lá no Instagram, eu te convido a me seguir, porque por lá eu mostro mais os bastidores de gravação, a gente conversa mais, faz enquete para ver o que vem para cá, o que não vem, tá? Vou deixar aqui para vocês o arroba, eu espero vocês por lá também. Espero que tenham gostado, beijos e até a próxima aula. Tchau!